Então pensamos que nosso solo está descompactado e não tem alumínio, que tá lá as condições para a raiz crescer, talvez o excesso de fósforo está diminuindo o zinco e a gente não está colocando, só que não é isso? É que na carência você tem a diminuição do crescimento ou a não expansão dos tecidos, mas se você tiver zinco, não quer dizer que ele vai aumentar aquilo ali, mas quer dizer que ele vai manter o crescimento normal. Então na carência não cresce, mas quando tá tudo normal, cresce proporcional. E aí é proporcional ao balanço. E outra, assim, ó, eu tô falando aqui algumas coisas, até porque a gente tem um amigo que, se Deus quiser, um dia nós vamos ter nosso centro de pesquisa brevemente, mas vamos lá, hoje assim, nós acabamos de falar que agora tem que ter zinco para a produção de auxina, e a auxina não é que afrouxa, né? Quando dá o pH mais ácido, ela não afrouxa. Então, beleza, nós estávamos falando de cobre e boro que tem que lignificar, beleza. Mas e para essa célula crescer? Não precisa de zinco, né? Para ela aumentar de tamanho? Daí começa a relacionar com uma vagem que abre. E nós estamos relacionando que as folhas estão estreitas lá em cima, e a gente faz análise de folha e está faltando. Porque a outra coisa que um dia, ó, o Fernando... E outra coisa, você falou aqui agora, foi justamente isso que eu estava comentando. Se não tem o afrouxamento das paredes ali, não passa boro. Tudo isso. Então tá não passa boro. E aí, a história de novo. E aí você não tem elongação de tecido. Bom, aqui é um tema para quem é pesquisador, né? Eu acho que já deu umas ideias. Acho que dá para colocar em pauta nesse sentido, né? E até eu ia falar um negócio lá do Fernandão lá, agora que esse dia eu vi, mas daqui a pouco eu lembro, tá? Eu ia fazer uma associação aqui do que eu ia falar, agora me fugiu aqui. Mas a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. E daí, talvez o que eu mais tenho falado, às vezes até nos plantões de dúvida da gente, né? E que... Até pro pessoal saber, né? Toda terça a gente tem no curso, né, Matheus? Ó, das 7h30. Eu nunca paro antes da meia-noite, né? Não sei como é que é vocês, mas é certo até meia-noite. Pô, até ontem tivemos, né, nessas terças aí que a gente tá por aí, no feedback, muita gente que fala assim, bom, o curso vale só pelo plantão de dúvida, né? E então, assim, ó, cara, testa, né? Poxa, nós estamos 3 mil e tantos alunos hoje, né? Vamos pegar 5 hectares, vamos testar doses maiores. Né, para depois a gente compartilhar a pesquisa científica, parcelinha, é importante, claro que é, mas vamos testar. Né, eu acho que vale a pena sim, né? Com certeza. Entrando aqui num tema um pouco mais polêmico, que é o zinco no solo. Qual que é a opinião de vocês? Talvez vamos dividir em produtividades normais e altíssimas produtividades, 120, 130 sacos, se há necessidade de aporte de zinco no solo. Bom, Matheus, para alta produtividade, vamos falar assim, quero chegar nos 100 sacos e passar dos 100 sacos. Eu acho que é bem-vindo um aporte via solo, não só folha. Você vai precisar fazer um complemento. Mas não quer dizer que você não consiga passar dos 100 sacos somente aportando via folha. Logicamente, isso é proporcional, né? Se você quer mais quantidade de produtividade, você vai ter que aportar mais quantidade de nutriente. Não é uma matemática exata, mas é uma matemática que ela cresce em conjunto. Não adianta eu colocar 500 gramas de zinco e achar que eu vou produzir 130 sacos por hectare. Eu acho que agora o Matheus fez uma relação que pela primeira vez na vida eu pensei um pouco nisso agora, né? Vamos dizer assim, porque tu sabe da minha posição. As altas e altíssimas. Exatamente, cara. Eu acho que pra altíssima produtividade mesmo, lá do 100 pra cima, é uma ferramenta a mais. É um ajuste fino. Eu penso assim, Leandro. Porque a boca é a raiz, né? Sim. E eu falo assim... você não tá todo dia entrando na lavoura para aplicar zinco via folha. Tem fonte, tem umidade relativa do ar, tem se dá fita, não dá fita. E talvez lá, invernou 7 dias chovendo. Cara, às vezes tá absorvendo do solo. Exato. E você não conseguiu entrar para fazer a aplicação na folha. Então, esse mínimo ali que ela tá pegando do solo faz a diferença em talvez 10, 20 sacos ali. Trabalhinho do Kakimar que ele fez de boro, né, que tá boro, vamos dizer assim, é uma relação bem mais via solo, tem que ter, e a gente tá fazendo. Talvez seja um 80-20 invertido, mas seja assim, né? Aquele no solo é aquele a mais um pouquinho, né? Show. É interessante, eu acho que é por aí. E para comentar um pouco mais sobre a fonte, né? Porque acho que não é só aplicar no solo, mas tem uma fonte um pouco mais efetiva, né? Bom, Matheus, aí vamos falar assim, vamos dividir solo e folha, acho que é legal? Solo. Falando de solo. Tá. Cara, hoje no meu ponto de vista, acho que de vocês também, a gente trabalhar com fonte óxido sulfato. Porque é uma fonte de liberação mais gradual. Se você trabalha com óxido, não quer dizer que o óxido não vai funcionar. Mas ele tem uma liberação maior e mais interessante em pH mais ácido. Como nós estamos falando de alta produtividade e altíssima, nosso pH está acima de 6 com toda certeza.
Então, para esse tipo de solo, a gente trabalhar com fonte óxido, sulfato é mais interessante. Porque o sulfato está prontamente disponível e o óxido vem liberando à medida que nós temos as interações, exudatos radiculares, a diferença de pH na resosfera. O sulfato, geralmente, ele é bem mais caro, se fosse pensar só no sulfato. Perfeito. E aí, só com sulfato, você não consegue colocar as gramas que você precisa. Porque é um produto que foi atacado com ácido sulfúrico, né? E só o sulfato, se você tá com o pH muito rápido, logo ele prende ele também. Se você vai liberando aos poucos, você dá mais chance para a planta absorver aquilo, né? Perfeito. E menos interação com o solo. Não. Eu acho que é por aí mesmo. No solo tem que ser esse tipo de fonte aí. E eu falo assim, né, também, que o Emerson falou bastante na última palestra dele, que a gente foi lá do Rafael, que é o adubo na abertura, ou talvez no dia a dia, ser micrado. Sim. O pouquinho ali que tem já vai ajudando um pouco aquele Mateus, solo, né? Eu vou te dar Exatamente. Já dá preferência para isso, né? E a diferença é muito pequena do valor para você ter ele micrado ou não. Eu me recordo uma vez que eu fui visitar um cliente pela ICE, pela Compass na época. Eu não vou me recordar o nome dele. Mas ele já vinha utilizando, desde quando ele abriu a fazenda, as famosas, lembra das fritas? Que vinha complexo micrado, com silício e tal. Ele falou, cara, eu usei tanto as fritas que hoje eu tenho alguns números bons de micronutrientes no solo. Pode ser que eles não estejam 100% disponíveis, que eu vou subir o pH e tal, mas você vê que a quantidade ficou no solo. Então não quer dizer que é uma fonte ruim, mas quer dizer que é uma fonte que precisou de vários anos, que é de encontro com o que você falou. Talvez um formulado micrado, você não está utilizando ele no momento, mas ele vai te dando um residual e aquilo ali vai crescer ao longo dos anos. E no caso da soja, que tem uma resosfera ácida, ela é melhor um pouquinho nos micros do que um milho, por exemplo, né, que não tem. Ou principalmente quando é adubado com ureia, onde sim vai ficar uma resosfera mais alcalina. Então aquilo lá influencia, 1 milímetro, 2 milímetros ao redor da raiz, mas se tiver um ajuste do ajuste fino para altíssimas produtividades. Acidifica aquele pedacinho de 1 milímetro ali, você tem um hidróxido de zinco ali, ele libera o zinco. Né? Perfeito. Ou às vezes até a planta mesmo. Por isso que o estímulo na folha, eu penso, Matheus, na folha às vezes não é só o nutriente diretamente. Sim. Né? Porque a planta entende, ela libera ácidos. Né? Vamos pensar pelo sistema articular, porque a ferro, por exemplo... O citrato. Que seja citrato, uma lata ela libera. É um gasto energético, mas ela libera. É aquela história assim, por que hoje nós estamos notando em lavouras de alta produtividade, às vezes tem deficiência de ferro? Né? Entende? Então, e ela tá liberando lá. Ela libera, se tu botar alguma coisa, ela libera ácido lá que vai ajudar nessa absorção. E então, libera ácidos específicos para carência daquele determinado nutriente. Tem trabalhos que mostram que a planta ela entende, ela está precisando de manganês. Esse aqui é o exudato mais interessante para absorver manganês que está retido no solo, complexado, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Se você gostou do conteúdo e acredita que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, clique agora no botão compartilhar e encaminhe esse vídeo para alguém que vai se beneficiar desse assunto.